Obrigado, irmão Rômulo. Bom dia, feliz sábado aos irmãos. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradeço ao irmão Geraldo que orou, pedindo a Deus que prepare os nossos corações. Orou pedindo para Deus preparar o mensageiro também. Irmãos, tem mensagem que é difícil de pregar. E tem mensagem que é difícil de ouvir. Estava pensando, né? Os irmãos sugeriram esse tema, preparando o caminho do Senhor. Podia ser algum outro tema, né? Talvez o poder transformador da graça, a bondade do Senhor, alguma coisa assim um pouco mais leve, né? Porque prestem atenção comigo no texto que fala sobre preparar o caminho do Senhor. Como que começa o texto? Quem lembra? Eu vou pular alguns slides aqui, se os irmãos estão passando ali puder ir comigo para o texto de introdução, novamente. É o próximo texto, diz assim, Mateus 3:3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando a mensagem vem falando para a gente endireitar as nossas veredas, o que está falando? Que a nossa vereda está torta, né? Mas, como eu disse, tem mensagem que é difícil de ouvir e tem mensagem que é difícil de pregar. Por que é difícil de pregar? Porque primeiro a gente tem que pregar para a gente. E quando eu olho para a minha própria vida, eu vejo tantas coisas para endireitar, que eu fico com medo de pregar o que o Senhor mandou pregar e estar sendo hipócrita. Que Deus tenha misericórdia e me ajude a endireitar minhas veredas. Eu quero dizer para você que a mensagem dessa manhã não é só para você, ela é para mim também. Primeiro, Deus pregou para mim, eu tive que escolher os textos. O Espírito Santo me falou quais eram os textos para usar. E eles primeiro doeram em mim. Então eu quero dizer para vocês, eu não posso pedir desculpa pela mensagem desta manhã, porque ela foi enviada por Deus. E do jeito que o Senhor mandou, eu vou entregar, pela graça dEle. E que o Espírito Santo de fato tenha preparado os nossos corações para receber essa mensagem. Eu quero convidar a você, neste momento, para abrir a sua Bíblia comigo, para a gente ler juntos, para lermos juntos o que está aí no livro de Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. Vamos ler essa mensagem do Senhor para nós. Vamos deixar a palavra de Deus falar, porque a palavra de Deus tem poder para transformar. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. Acompanhe na sua Bíblia. Não vai estar no slide ali, só está a citação. Mateus 3, 1 e 12. Os irmãos creio que já colocaram até ali para ajudar a gente. Está assim ali no slide. Naqueles dias, apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então iam ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não queirais dizer dentro de vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de desatar-lhes os sapatos, as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão,
e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo, os extinguirá com fogo inextinguível. Queridos irmãos, que mensagem dura, não? Essa de João Batista de pregar, de chegar, falar para os líderes da religião da época e dizer a eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Saduceus, fariseus, duas seitas muito respeitadas, dois ramos da religião judaica muito respeitadas. E ele tem que chegar e falar para eles assim: olha, o que vocês estão pregando está tudo errado. Vocês têm se preocupado mais com vocês mesmos do que com o rebanho de Deus. Vocês vêm a mim, mas vocês são uma raça de víbora. Mas é interessante, irmãos, que mesmo para eles, se a gente presta atenção, João, ele apresentava a solução. Ele falava: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Mesmo para vocês líderes que têm todo o conhecimento, mas têm se distanciado de Deus, têm negligenciado dar ao povo a mensagem que vocês deveriam dar, mesmo para vocês ainda tem esperança. Deus chama vocês ao arrependimento. Era uma mensagem difícil de ser pregada. E é uma mensagem que hoje nós temos receio de pregar também, quando a mensagem vem e fala para a gente que tem que chamar o povo ao arrependimento, que tem que chamar as nossas famílias ao arrependimento. Quando a mensagem vem falando: o caminho de vocês está tortuoso, endireitai as vossas veredas, preparai o caminho do Senhor, porque o Rei está voltando, Ele está próximo, a vinda do Senhor Jesus está mais próxima do que nunca. A Bíblia nos apresenta um Deus que hoje não é muito falado dele. Nós escolhemos pregar acerca de um Deus e ler a Bíblia concentrando naquelas partes que nos agrada mais. Mas quando fala de um Deus que vai trazer um juízo, destruição sobre este mundo, a gente às vezes quer pular aquela parte. Ai, como tem ficado difícil pregar sobre o juízo de Deus. Como tem ficado difícil pregar a verdade como a Bíblia apresenta, falando do castigo, da destruição das nações que têm sido iludidas pelo inimigo das almas. Hoje, a maioria das religiões desprezam essa mensagem acerca do juízo divino, do julgamento. É impoliticamente correto falar hoje sobre certos temas que chamam os nossos pecados pelo nome. Não podemos falar de certas coisas mais, porque desagrada as pessoas. Não é politicamente correto falar de certos temas. João Batista foi chamado para repreender o rei, o imperador, e dizer para ele que ele estava vivendo no pecado, que Deus não aceitava o divórcio, que ele estava vivendo em adultério com a sua cunhada. Ele não havia sido escolhido para ser, ele não havia escolhido ele mesmo para ser profeta. Deus havia mandado a mensagem para ele. E nele não podia pregar nada mais a não ser aquilo que Deus havia enviado. No livro Hebreus Evangélicos, página 55, diz a inspiração: neste século, exatamente antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, tem de ser feita uma obra idêntica à de João. Irmãos, quem vai fazer esta obra idêntica ao de João? É o terceiro Elias. O primeiro Elias veio, o segundo Elias veio, o terceiro Elias está aqui. E é o terceiro Elias que tem que dar essa mensagem, que é uma mensagem difícil de pregar e uma mensagem difícil de ser ouvida. Deus pede homens que preparem um povo para subsistir no grande dia do juízo. Minha vontade é de chegar aqui e dizer para vocês: continuem com uma bacia de pipoca na frente da televisão, passando a maior parte do domingo, comendo e assistindo televisão, e mesmo assim, vocês vão ser salvos. Mas essa não é a mensagem de Deus. Deus está dizendo aqui que Ele pede homens que preparem um povo para subsistir no grande dia do Senhor. Deus envia uma mensagem primeiramente à sua igreja, uma mensagem cheia de amor e de misericórdia, mais direta e reta, para mostrar para a gente aonde a gente tem falhado, o que precisamos melhorar. Porque é este povo que Deus tem elegido que vai trazer a última mensagem de arrependimento a este mundo. Irmãos, Deus tem mandado tantas evidências para nós de que estamos vivendo no final da história deste mundo. Como foi terrível aqueles 2 anos da pandemia. Por um lado foi terrível, mas por outro lado, como foram bons aqueles 2 anos. Como nós sentimos saudade de poder ir para a igreja. Como nós apreciamos mais do que nunca
aquela oportunidade de abraçar os nossos familiares, de abraçar os nossos filhos, de estar perto dos nossos irmãos, nos deu saudade. A gente queria voltar a se congregar, queríamos estar de volta com as nossas famílias. Estávamos vivendo às vezes, como aconteceu ali onde vivíamos, no Canadá, vivendo a 10 minutos da casa da nossa filha, e fomos proibidos pelo governo de visitar a nossa filha e o nosso genro. Alguns de vocês passaram por isso também, não podiam encontrar com os familiares. Um familiar seu ia para o hospital, você não podia fazer uma visita. Às vezes, quando muito, ficar lá do lado de fora e ver de longe, pela janela, saudar aquela pessoa que você amava. Como aquilo nos fez pensar um pouco mais no mundo por vir e comparar aquele mundo que Deus tem preparado para nós, tem nos prometido, com esse mundo onde tudo passa, tudo muda e passa muito rapidamente. Mas infelizmente, já estamos quase nos esquecendo dos efeitos da pandemia que se passou. Queridos irmãos, aquilo foi só um aviso, foi só um lembrete para nós, de que coisas piores do que aquela estão chegando. A profecia dizendo que vai chegar um tempo onde vai ser difícil viajar de um país para outro. Experimentamos um pouquinho daquilo durante a pandemia. A profecia se cumpriu parcialmente, não podíamos viajar mais para outros países. Quando arriscávamos viajar por alguma emergência, era muito complicado. Eu quase fiquei na fronteira entre a Ucrânia e a Romênia. Os ucranianos já haviam me expulsado, porque me deram prazo para ficar ali. Quando eu voltava para a Romênia para pegar o avião de volta para o Canadá, os romenos não me queriam deixar entrar. E eu falei, agora eu vou ter que morar na fronteira aqui, entre os dois países. Deus só estava mostrando para a gente como que as coisas aqui mudam tão rápido. Você estava preparado para aquela pandemia? Você esperava a pandemia? Não, a gente não esperava. Chegou de repente. E Deus está falando para a gente, olha, tem coisas preparadas aí. A gente se preocupa tanto com o decreto dominical, né? Com as leis que vão mudar. E Deus mostrou para a gente, falando assim, está tudo preparado, vai ser tão rápido, tão de repente. Não se iluda, não se distraia com as coisas deste mundo. E a mensagem de Deus para você é um mensageiro dele. Que foi escolhida para preparar o caminho do Senhor. Primeiro receba a mensagem na sua vida, que eu receba na minha vida, para que sejamos capacitados para preparar um povo para encontrar com Deus, com Cristo que está voltando. Deus está falando que você é esse mensageiro e não se distraia com as coisas deste mundo. Sabe de uma coisa? Muitos de nós, o inimigo não vai nos tentar, nos levar a cometer grandes pecados. Nós não vamos sair roubando, não vamos sair matando. Muitos de nós não vamos cometer prostituição, adultério. Não. O inimigo, ele sabe que ele pode distrair a gente com coisas aparentemente muito menores do que essa. Nos distrair com a ganância deste mundo, com os desejos deste mundo, com a alimentação deste mundo, com o vestuário deste mundo, com a maneira errada de guardar o sábado, que muitos estão guardando de tal maneira que é uma transgressão do sábado. Ele sabe que ele pode nos distrair. Deus havia escolhido Sansão para fazer uma grande obra, para libertar o povo de Deus, para preparar o caminho do Senhor, para que ele pudesse entrar nos corações. E o inimigo, sabendo da força que Deus tinha dado para Sansão, falou, eu vou distrair Sansão. Eu não posso usar homens para destruir ele, porque ele é muito forte, Deus preparou ele, mas eu posso distrair Sansão. E ele passeando, viu uma jovem, se encantou com aquela jovem, foi o começo da sua derrota. Depois com uma outra jovem, se encantou com ela. E foi uma tristeza para os pais, foi uma tristeza para ele, aquele homem forte que Deus havia escolhido para libertar Israel. Agora era um homem nas mãos do inimigo, cego, cativo. Por quê? O inimigo conseguiu distrair ele. Quantas vezes o inimigo quer fazer e consegue fazer a mesma coisa com a gente? Ele nos distrai do nosso propósito para o qual Deus nos criou. E nos leva cativos pelo pecado, cegados pelas coisas deste mundo. Irmãos, às vezes a gente trava batalhas nesta vida que não são batalhas nossas. Quando a gente lê ali em 2 Crônicas, capítulo 20, ali nos conta que nos dias de Josafá, os moabitas e os amonitas estavam lutando contra Israel.
Josafá preparou um grande exército, Deus chegou para ele e falou assim: essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha. Tudo que você tem que fazer, que vocês têm que fazer é cantar e dar graças a Deus. No capítulo 20, verso 21, diz lá, o cântico deles, louvai ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Outra versão diz, dai graças ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Não era uma batalha deles. Quantas batalhas você tem travado na sua vida que não eram batalhas tuas? Tem certas coisas que quando você deixa nas mãos de Deus, Deus resolve da melhor maneira. Mágoas que você carrega no seu coração, angústias que você traz na sua vida, rancor que você tem contra alguém da sua família, contra alguém da igreja, isso não é uma batalha sua. Você está perdendo o seu tempo, pensando nessas coisas, gastando suas energias com esta coisa. Tem batalhas que não são tuas, que você está batalhando neste mundo. Elas são do Senhor, entrega nas mãos dEle, confia no Senhor e o mais Ele fará. Faz o que Deus está falando para você fazer, confia nele, seja fiel nos princípios e Deus vai batalhar por você. Às vezes você está na escola, tem um professor que não gosta da maneira como você se veste, às vezes alguém zomba da maneira como você se traja e você quer agradar o professor, os seus colegas, e você passa a querer se misturar com o mundo e se vestir como o mundo. Não dá certo. Não dá certo o lobo vestir de ovelha. Uma hora ou outra ele vai mostrar que é lobo, mas tampouco dá certo uma ovelha querer se vestir como lobo. Você é a ovelha de Deus, você foi escolhida por Deus, você foi escolhido por Deus. Não viva como o mundo vive. Não fale como o mundo fale. Não brame como o lobo brama. Porque você é ovelha de Deus, continue sendo ovelhas. Mesmo quando parece que as coisas vão dar errado, que não vai dar certo, fazendo como Deus falou para você fazer. Entrega a batalha nas mãos do Senhor. Tem batalha que não é sua, tem batalha que é de Deus. Dentro do seu casamento, às vezes você está batalhando, você está lutando, querendo fazer as coisas, resolver as coisas do seu jeito. Você pensa, não, tem que ser assim, porque se não for assim não vai dar certo. Ajoelha diante de Deus, busca a orientação da palavra dele, lê o livro Adventista, Lar Adventista, lê o livro Mensagem aos Jovens e faz do jeitinho que Deus está falando ali, entrega nas mãos dele. Ele vai trazer o milagre que a sua família, que o seu casamento precisa. Apocalipse capítulo 14, verso 7, a mensagem entregada ao movimento de reforma nesses últimos dias. As 3 mensagens angélicas, aqui está a primeira delas. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Irmãos, fala de juízo aqui. E você continua lendo ali os próximos versículos. Ali fala da queda de Babilônia, que temos que proclamar e falar que Babilônia caiu. Irmãos, não é popular esta mensagem. Falar do juízo que está sobrevindo, que as pessoas vão se perder por ter escolhido o mundo em vez de escolher a Deus. Escolheram servir o mundo, a Satanás, em vez de escolher servir a Deus, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e estreito e apertado é o caminho que leva à salvação. É uma mensagem difícil de pregar. O versículo seguinte fala da queda de Babilônia, anunciar que as igrejas estão equivocadas, estão dando um evangelho que não é da Bíblia. Isso é politicamente incorreto falar essas coisas. Depois fala do sinal da besta. E aí diz lá, falando do sinal da besta, fala assim, aquele que aceitar o sinal da besta, aquele que rejeitar os mandamentos de Deus, o tal beberá do vinho da ira de Deus. Essa é a mensagem da Bíblia. Mas ninguém gosta de ouvir isso. Será atormentado com fogo e enxofre. Não tem repouso nem de dia nem de noite aquele que recebe o sinal da besta. Aí chega a palavra de Deus ali no testemunho para ministros, página 50, e diz assim que Deus tem somente uma igreja nesse mundo, que se acha na brecha, tampando o muro e restaurando os lugares assolados. Como soa estranho isso. Falar que Deus só tem uma igreja. As pessoas podem não entender corretamente. Ali não está falando que só reformista vai se salvar, só quem está na igreja da reforma vai se salvar, não. Não é isso que está falando. Tem pessoas sinceras, está muito claro na palavra de Deus, em todas as igrejas, acham-se almas sinceras. Mas o que a palavra de Deus está falando aqui, não se iluda com essa história de ecumenismo. Não se iluda pensando em que qualquer igreja que você estiver está bem, você conhece melhor do que isso. Não vá para um lugar só porque é mais conveniente para você. Lembre-se, Deus está falando aqui, existe somente uma igreja que está na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. Que Deus tenha misericórdia desta igreja que Ele chamou para dar essa mensagem dos últimos dias, para levar avante as 3 mensagens angélicas.
Hoje em dia, o cristianismo está passando por uma fase complicada, uma fase difícil. O problema está na forma, como eu disse, na forma como nós lemos a Bíblia. Nos encanta escolher a figura de Deus como aquele Deus que parece um velhinho, um vovozinho, bonzinho, né? Que se arrepende da maneira como ele tratou os filhos no passado e agora faz tudo para agradar os netinhos. Mas não é esse Deus que a Bíblia nos apresenta. Aquele mesmo Deus que educou os filhos do passado, aquele mesmo pai que educou os filhos do passado ainda está hoje educando seus filhos, nos preparando para vivermos com Ele em um mundo melhor do que esse mundo que estamos vivendo. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele envia para nós mensagens como Ele enviou para o povo de Israel, através de Elias, o primeiro Elias. Vamos ver aqui como foi a obra de Elias, rapidamente no livro Profetas e Reis, começando ali na página 57. Diz assim: entre as montanhas de Gileade, no oriente do Jordão, habitava nos dias de Acabe um homem de fé e oração, cujo destemeroso ministério estava destinado a deter a rápida disseminação da apostasia em Israel. Profeta de Deus, dado a ele a missão de trazer uma mensagem para a igreja que ia deter a rápida apostasia que estava entrando na igreja de Deus, na nação de Deus. A palavra de fé e poder estava em seus lábios, e toda a sua vida estava devotada à obra da reforma. Sua voz era a de quem clama no deserto para repreender o pecado e fazer refluir a maré do mal. Sua obra era repreender o pecado, fazer refluir, voltar, parar a maré do mal. A Elias fora confiada a missão de levar a Acabe a mensagem de juízo. Ele não pediu para ser o mensageiro do Senhor. A palavra do Senhor veio a ele. E cioso da honra de Deus, não hesitou em obedecer à intimação divina, embora a obediência parecesse um convite à imediata destruição às mãos do ímpio rei. Ele sabia que a mensagem dele era uma mensagem que desagradaria, uma mensagem que causaria raiva, rancor no coração do rei. E o rei poderia matá-lo a qualquer momento. Mas ele, aqui diz a palavra de Deus, ele não hesitou em obedecer quando Deus falou para ele: vai, entrega a mensagem. Ele foi. O profeta pôs-se a caminho sem detença e viajou dia e noite até alcançar Samaria. Chegando ao palácio, não solicitou ser admitido, nem esperou ser formalmente anunciado. Vestido de roupas rústicas, como comumente usavam os profetas da época, passou pelos guardas, aparentemente sem ser notado, e deteve-se em um momento diante de um rei atônito. O rei ficou pensando: como que ele chegou aqui? Ninguém anunciou. Como que os soldados não viram? Deus estava com o profeta. Deus estava dirigindo ele. Ele chegou diante do rei, o rei ficou assustado. Como ele chegou aqui? Elias não apresentou escusas por sua abrupta presença. Alguém maior do que o rei de Israel tinha-o comissionado para falar. E erguendo a mão em direção do céu, afirmou solenemente pelo Deus vivo que os juízos do Altíssimo estavam prestes a cair sobre Israel. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, declarou ele, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele declarou a mensagem que Deus havia enviado. Você está disposto a ser usada por Deus para declarar a este mundo, a declarar à igreja e ao mundo a palavra do Senhor? Deus está buscando Elias hoje. Hoje precisamos de ministros como Elias para se levantar e pregar a verdade, não importando-se com as consequências. Precisamos de pastores que estejam dispostos a ser como Elias, que estejam dispostos a se levantar e apontar onde estamos errados e declarar para nós os padrões de Deus. Mas sabe o que vai acontecer quando esses Elias se levantarem na igreja? Diz a inspiração que vai haver uma sacudidura na igreja. E a profetisa diz que perguntou ao Senhor: qual é a causa da sacudidura? Perguntou ao anjo e o anjo respondeu: é o testemunho direto da testemunha fiel e verdadeira. Em outras palavras, quando a mensagem for dada como foi dada por Elias, chamando os nossos pecados pelo nome, apontando para a gente onde estamos errando, onde precisamos mudar, como precisamos melhorar, muitos não suportarão e deixarão o povo de Deus. Irmãos, há um paralelo entre a sacudidura nos dias da igreja primitiva e a sacudidura que vai haver nos últimos tempos. E que eu creio que em algumas situações já começou. Vocês se lembram? Ali no capítulo 6 de João fala de uma sacudidura. Muitas pessoas haviam saído da igreja judaica e estavam caminhando agora com Jesus e os seus discípulos.
Só discípulos Cristo tinha naquele momento mais de 130 já. As pessoas estavam gostando do evangelho, da multiplicação dos pães, da cura dos enfermos. Todo mundo queria comer pão e peixe. Todo mundo queria ser curado. Aí chega no capítulo 6 de João, Jesus explica mais alguns detalhes sobre o evangelho. Ele fala assim: vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Ele explicou para eles e falou assim: olha, o que é comer a minha carne, o que é beber o meu sangue? Não pensem que ser crente é só ficar comendo pão e peixe, buscando a cura, milagres. Ele falou: tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Irmãos, ali está resumido, mas ele explicou claramente o que era comer a carne e beber o sangue. É sofrer por amor do evangelho, é deixar o mundo, deixar de fazer as coisas que a gente gosta e fazer as coisas que Deus pede para a gente fazer. É deixar de pregar só o que a gente gosta de pregar e pregar o que Deus manda a gente pregar. É deixar de viver como a gente gosta de viver e viver como Deus manda a gente viver. É deixar de ser parte desse mundo de trevas e sair brilhando por Jesus, sendo diferente. Precisamos de ministros como Elias, que estão dispostos a permanecer sozinhos, se for necessário, por amor à verdade. Precisamos de membros da igreja, de fé dinâmica, para que quando eles orem, as coisas aconteçam. Membros que quando eles oram, a chuva pare. Quando eles orem, a chuva comece. E que quando eles oram, caia fogo do céu. Precisamos de obreiros bíblicos como Elias, missionários que estão prontos para direcionar as pessoas ao trono de Deus. Quando as pessoas abandonarem seus pecados e buscarem a Deus, eles apresentem o Calvário como a solução. Queridos irmãos, não podemos, nesse tempo que estamos vivendo, brincar com o pecado. Não podemos viver na mornidão de Laodiceia. Estamos no período de Laodiceia, mas não podemos ser laodiceanos. É hora de preparar o caminho do Senhor. Preparar um povo bem disposto para a conclusão da obra. Preparar os nossos jovens, as nossas crianças. Eu estava olhando aqui de manhã, quantas crianças vieram aqui à frente. E eu pensando que cada criança dessa, eu orando ali, que cada criança dessa se torne um missionário. Para que possamos concluir a obra neste mundo e para sempre viver com Jesus no paraíso celestial. Dias difíceis estão diante de nós. Quando decretos serão feitos contra essa igreja. Irmãos, é interessante quando lemos no Espírito Profecia, que a igreja de Deus no final do tempo seria aquele povo humilde e pobre, mas que confia no nome do Senhor. E a inspiração diz assim que a igreja vivendo nos dias da vinda de Cristo seria uma igreja desconhecida pelo mundo. Uma igreja sem influência no mundo, sem influência política. Pergunta para os políticos se eles conhecem o movimento de reforma aqui no Brasil. Não conhecem, nós não temos influência política. Somos uma igreja desconhecida. Todos os países que a gente chega, nós somos desconhecidos. Mas na hora certa, Deus vai trazer sobre a sua igreja, quando estivermos preparados, depois da sacudidura, Deus vai trazer o Espírito Santo, derramar o Espírito Santo sobre a igreja dele. E esses poucos membros em cada país vão concluir a obra. Irmãos, quando a gente fala sobre a sacudidura, é interessante como aconteceu ali nos dias de Cristo, no capítulo 6 de João. Jesus deu aquele discurso falando sobre comer o sangue a carne dele, beber o sangue dele. E aí lá nos versículos seguintes diz assim: muitas pessoas disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E desde então, muitos deixaram de seguir a Cristo, diz a inspiração. Tinha mais de 130 discípulos, quantos ficaram? 12. E mesmo assim, entre os 12, um ainda não estava bem. E quando Jesus olhou para os 12, viu que ficaram só 12, o resto foi tudo embora. Ele devia estar decepcionado, né? Ele não estava decepcionado. Eu tenho certeza que doeu o coração de Cristo, porque ele não queria ver ninguém partir. Irmãos, como dói no coração da gente, não é isso? Quando a gente vê falar que uma pessoa se afastou da fé, deixou a nossa igreja, foi buscar algum outro caminho mais conveniente, a gente fica triste, dói no coração da gente. Aquilo machuca. Eu tenho certeza que machucou o coração de Cristo quando ele viu mais de 100 discípulos seus, deixarem ele e foram embora. E aí mas ele olha para os 12, ele não estava decepcionado, ele esperava aquilo acontecer já. Ele já sabia, ele conhecia o coração do homem. Aí ele diz que a Bíblia diz que ele olhou para os 12 e falou assim, colocou eles à prova: quereis vós deixar-me também? E Pedro deu a resposta para Cristo que nós todos devemos dar:
Pedro falou assim: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra da vida eterna. Queridos irmãos, para onde foram aqueles mais de 100 discípulos que abandonaram a Cristo? Eles voltaram de onde eles haviam vindo. Cumpriu-se neles a palavra de Deus que diz: eles não eram de nós. Se foram, porque não eram de nós. Eles voltaram para a igreja judaica de onde eles haviam vindo. Irmãos, vai ter uma grande sacudidura entre o povo de Deus também, preparando a igreja para receber a chuva serôdia. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, responda aí, só na sua mente. Quem vai receber a chuva serôdia? A maioria da igreja ou a minoria da igreja? Por isso que eu falei para responder só no coração. Porque eu sabia que muita gente ia se equivocar. A maioria da igreja vai receber a chuva serôdia. Está escrito. Se alguém tiver dúvida, depois eu mostro o texto. A maioria da igreja vai receber a chuva serôdia. Porque o texto diz assim, que Deus não vai derramar o Espírito Santo sobre a igreja até que a maioria da igreja esteja preparada para receber. E como que Deus vai preparar a maioria da igreja para receber? Com a sacudidura. Quando as mensagens começarem a ser pregadas do púlpito, chamando o pecado pelo nome, falando para a gente onde que a gente está equivocado, falando para a gente: olha, isso que você está fazendo está errado, você tem que mudar essa sua maneira de agir, a maneira de tratar as pessoas. Você é um crente, você é um reformista, você foi batizado na água do rio ou numa piscina, você não foi batizado em uma piscina com suco de limão. Então para de franzir a cara para todo mundo, dar patada em todo mundo. Seja manso e humilde como era o Salvador. Você tem que mudar o seu temperamento. Quando chegar essas mensagens para a gente vai achar que está difícil. Quando o mensageiro chegar para a gente e falar assim: olha, você está indo cantar lá na frente, mas você não está preparado, você está louvando a Deus com a sua boca, mas o seu coração está longe do Senhor. A gente não vai gostar não. Você está vivendo no pecado. Você tem que mudar a maneira que você come. Você está comendo tanta coisa que não presta. Você fala que é um reformista e está bebendo tanta porcaria por aí, tanta bebida que você sabe que faz mal. Você era criança, você ouvia falar na igreja que essas coisas faziam mal para a sua saúde. Onde você chegou, está na hora de mudar. Alguns vão aceitar, alguns vão ser preparados para isso, mas muitos outros vão falar assim: não, esse povo aí está ficando muito fanático. Os pastores da reforma estão muito complicados, estão pegando muito no pé da gente. Vou procurar um clube mais legal, onde ninguém vai me perturbar. E vai para lá. Essa é a sacudidura, irmãos. Buscar uma igreja onde é mais conveniente, onde ninguém fala sobre o pecado da gente. Quando os pastores começarem a chegar e falar para os nossos jovens, falando assim: olha, o jeito que vocês estão namorando está equivocado. Vocês estão destruindo o casamento de vocês antes de começar o casamento. E é por isso que vai ter cada vez mais divórcio, porque vocês estão se prostituindo antes de se casarem. Muita gente não vai gostar de ouvir essa mensagem, porque é uma mensagem difícil de ouvir. É difícil de pregar, mas é difícil de ouvir também. O testemunho direto da testemunha fiel e verdadeira é a causa da sacudidura. Então a maioria dessas pessoas que estão vivendo no pecado e que não querem ser transformadas, vão deixar a igreja e vão procurar um clube mais legal. E aí a igreja é purificada, diz a profecia. E aí Deus derrama o seu Espírito Santo, porque a maioria da igreja está preparada para receber o Espírito Santo. Não podemos continuar na mornidão de Laodiceia. Deus está chamando um povo, mensageiros que se preparem para dar essa mensagem. E você é esse mensageiro. Você nasceu no reino de Deus como um missionário. Deixe Deus entrar na sua vida. Deixe o amor de Cristo transformar a sua maneira de viver, a sua maneira de falar. E Ele vai te usar para trazer outras almas aos pés da cruz. Ao tempo de João Batista, Vidas que Falam, página 272. Ao tempo de João Batista, a cobiça das riquezas e o amor do luxo e da ostentação se haviam alastrado. Os prazeres sensuais, banquetes e bebidas estavam causando moléstias e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais e insensibilizando ao pecado. Ah, que tristeza! Quando a alma chega a este ponto, onde as percepções espirituais são amortecidas e nos tornamos insensíveis ao problema do pecado. Como reformistas temos que viver como João Batista vivia, como Elias vivia, uma vida simples. Temos que ter simplicidade na maneira de falar, simplicidade no nosso vestuário, na nossa alimentação. Guardar o sábado de maneira simples, como Deus manda a gente guardar.
Continua o texto, Vidas que Falam, 272. João devia assumir a posição de reformador. Por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário, devia constituir uma repreensão para a sua época. Irmão, João repreendia o povo não só pela maneira como ele falava, mas pela maneira como ele vivia. Entrou em problema. Cortaram a cabeça dele. Porque ele vivia aquilo que ele pregava, e a maneira dele pregar e a maneira dele viver incomodava as pessoas. Não espere coisa muito melhor. Quando você pregar e viver o que Deus está mandando você pregar e viver, você vai também incomodar as pessoas. Obreiros Evangélicos 54. João não anunciava sua mensagem com elaborados argumentos ou engenhosas teorias. Assustadora e severa, e todavia cheia de esperança, era a sua voz ouvida do deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Diz que ele não amaciava a mensagem, ele entregava como Deus mandava ele entregar. Mas também diz aqui a palavra de Deus, que a sua mensagem estava cheia de esperança, quando a sua voz era ouvida no deserto. Mas algumas pessoas só ouviam a repreensão, não entendiam o amor que vinha com aquelas palavras. Não conseguiam escutar a mensagem de esperança que vinha com a mensagem de João. E por isso odiavam a João. Agora é interessante que a palavra de Deus diz que João, ele sabia do perigo, ele sabia que ele estava correndo risco de vida, mas mesmo assim, ele escolheu pregar a mensagem de Deus. Não se acovardou de ser um profeta de Deus. Queridos mensageiros, queridos missionários, não nos acovardemos de dar a mensagem que Deus nos manda entregar. Às vezes vai desagradar, nem todo mundo vai entender, mas vai chegar um momento que alguns de nós vamos ainda ser mártires, vamos morrer por causa dessa mensagem que é difícil de ser pregada e difícil de ser ouvida. Preparando o caminho do Senhor não é uma tarefa fácil. Não é fácil preparar o caminho do Senhor. Eu estive em Vanuatu no final do ano passado. Vanuatu é um país que é uma ilha, né? Um país que é uma ilha para lá da Austrália, depois da Austrália um pouco. E aí o irmão estava me mostrando a ilha no dia que eu estava para vir embora. E ele falou assim: irmão, nesse porto aqui chegaram alguns missionários. Ele falou: esses missionários vieram da Inglaterra há muitos anos atrás. O navio não encostou nessas ilhas aqui de Vanuatu e próximo a Vanuatu, porque haviam muitos canibais, muitos índios. Então o navio parou à distância e os missionários desceram em barquinhos menores, em canoas, para chegar até aqui. E quando eles estavam para descer, o capitão do navio falou para eles assim, falou: olha, não vão, porque ali está cheio de canibais. Se vocês forem, vocês vão morrer. Eles vão matar vocês. E aqueles missionários diz que olharam para o capitão e falaram para ele: nós morremos antes de sair da Inglaterra. E foram valorosamente pregar àqueles nativos a mensagem do Evangelho. O irmão disse: de fato, cerca da metade deles foram comidos pelos canibais. Mas a metade sobreviveu. E é por isso que o Evangelho está aqui hoje nessas ilhas. Irmãos, não é fácil servir a Deus neste mundo. Nem sempre é fácil. A alegria do crente está na certeza da salvação. Mas viver como Deus pede para você viver. Rejeitar trabalhos que parecem bons, mas que forçam você a transgredir o sábado, não é fácil. Ser diferente do resto do mundo não é fácil. Mas vale a pena servir a Deus. Nossa mensagem, irmãos, hoje precisa ser tão direta como foi a de João Batista, Obreiros Evangélicos 55. Nossa mensagem precisa ser tão direta como foi a de João. Ele repreendia reis por suas iniquidades. Não obstante sua vida estar em perigo, não hesitava em declarar a palavra de Deus. E nossa obra neste tempo tem de ser feita com igual fidelidade. O que você vai perder? Quanto vai custar para você servir a Cristo neste mundo? Eu não sei, mas Deus sabe. O que Ele chamou você para passar? Quais as situações da vida que te testarão até o último? Mas uma coisa eu sei também, é que Ele vai estar ao teu lado, se você escolher servir a Ele, mesmo quando parecer não valer a pena. Mesmo quando parecer que você está perdendo tudo que o mundo oferece. Para ser fiel a Deus, Ele vai estar ao seu lado se você decidir servir a Ele. O primeiro, Elias,
teve problemas ao pregar a verdade para o povo dos seus dias. O segundo Elias, João Batista, teve sua cabeça decapitada. O terceiro Elias, a igreja de Deus neste mundo, vai ser essa igreja que não é popular, que não é conhecida. Vai ter problemas, vai enfrentar o decreto dominical, vai enfrentar o decreto de morte. Mas Deus sustentou os servos dele no passado, e Deus vai continuar sustentando o povo dele nesses últimos dias. O Elias contemporâneo vai ter problemas ao pregar reforma de saúde, o povo não vai entender. Você leva a mensagem de reforma de saúde falando essas coisas, vai te destruir, vai te matar. As pessoas acham que você está pegando no pé. Você fala para os seus filhos, quer ensinar as suas crianças o bom caminho do Senhor, nem sempre eles entendem. Fala, mas eu gosto, eu queria fazer tanto, queria tanto fazer isso. E às vezes os filhos não entendem o quanto você cuida deles, o quanto você preocupa com eles. Quando você fala para uma filha para não sair sozinha com o namorado, às altas horas da noite, muitas vezes ela não vai entender. Vai achar que você pega demais no pé. O mundo não entende, as pessoas às vezes não vão te entender o seu amor. Quando você fala do casamento, a mensagem do casamento que o movimento de reforma foi escolhido para pregar, trazer o casamento ao plano original de Deus. Quando você fala de reforma de vestuário, quando você fala da guarda do sábado, quando você fala de dízimo, de ofertas, as pessoas não vão entender a bênção de Deus que é oferecida a elas. Você vai ser muitas vezes mal entendido neste mundo, mas não desanime. Os servos de Deus no passado passaram a mesma coisa. Nenhum deles, dá uma olhada na Bíblia, nenhum deles teve um caminho fácil. Os servos de Deus sempre enfrentaram dificuldades. Tinham problemas nas famílias, tinham problemas na sociedade, muitas vezes enfrentaram problemas dentro da igreja. Irmãos, a mensagem do movimento de reforma deve ser baseada na vontade de Deus, como é revelada na Bíblia. A sua mensagem deve ser a mensagem que Deus te deu para você pregar, para você viver. Enquanto Jesus pregava perdão e amor, em nenhum lugar ele mudou a moral do Velho Testamento. Ele falava de perdão, de amor, da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, mas ele nunca disse para o pecador que estava ok continuar no pecado, que não tinha problema viver no pecado, que o sangue dele no Calvário ia salvar o pecador enquanto vivendo no pecado. Ele nunca disse isso. Ele defendeu a moral do Velho Testamento. E se o movimento de reforma hoje não defender a Bíblia, o que seremos? Não seremos mais nada. Não se trata de uma igreja se nós não defendermos os princípios da Bíblia. Simplesmente nos tornaríamos um clube a mais neste mundo. E se a igreja do movimento de reforma vai permanecer o que deve ser, então temos que colocar a Bíblia em primeiro lugar. A igreja não pode se moldar ao mundo, não pode se comprometer ou tentar mudar sua mensagem para se adequar a uma nova moralidade do mundo. A moral no mundo mudou, mas a moral da Bíblia continua a mesma. Muitas pessoas querem que a igreja se adapte à moralidade do mundo, aceite coisas que o mundo passou a aceitar. Mas o movimento de reforma tem que continuar pregando o que a Bíblia diz. O que o Espírito de Profecia nos diz. A igreja é diferente. E a igreja deve ser diferente. Porque ela se baseia no fato de que Deus nos disse como viver. E não podemos aceitar a viver como o mundo nos diz que devemos viver. A igreja tem que pregar o que a Bíblia diz. Nós, crentes, temos que continuar vivendo da maneira que a Bíblia nos diz para vivermos. O desafio da igreja, irmãos, não é a pandemia. O desafio da igreja não é a perseguição que está para vir sobre nós. O desafio da igreja é hoje continuar vivendo como Deus quer que vivamos. E não permitir que o mundo entre na igreja e que nos tornemos simplesmente mais uma igreja neste mundo. Esse é o desafio da igreja. Se a igreja se mantiver nos princípios, se nós conseguirmos preparar um povo para encontrar-se com Jesus, se prepararmos o caminho do Senhor, a perseguição não vai ser problema. Um povo preparado vai passar pela perseguição e continuar sendo fiel a Deus. Então o problema da igreja não está no futuro. O grande problema da igreja é hoje. É continuarmos vivendo os princípios das Sagradas Escrituras. A mensagem que somos chamados para pregar, para preparar o caminho do Senhor, é uma mensagem desconfortável. Tanto de viver muitas vezes, como também uma mensagem desconfortável para pregar.
Você está disposto a pregar essa mensagem? Você está disposto a viver da maneira como Deus pede para você viver? Viver de uma maneira desconfortável. Alguns pregadores têm dificuldade em pregar esta mensagem. Alguns de nós temos dificuldade para viver essa mensagem. Mas o pregador de Deus, ele não tem que ter medo de incomodar as pessoas. Sabe por quê? Não é que o pregador tem que ser chato. Não, ele não tem que ser chato. Mas não pode ter medo de incomodar as pessoas. Porque tem pessoas que precisam ser incomodadas para despertar. Para ver o perigo que estão correndo. O pregador de Deus, o mensageiro de Deus, ele ama as almas de tal maneira que ele está disposto a incomodar as almas e mostrar para elas como Deus quer que elas vivam, ainda correndo o risco de ser mal entendido, mal interpretado. Um verdadeiro servo de Deus, ele se preocupa tanto com as pessoas, a ponto de estar disposto a arriscar sua reputação, seu trabalho, sua vida, mas ele sabe que Deus cuidará dele. Você quer viver para Jesus hoje? Eu quero ler para você um texto desejado. Eu quero ler somente mais 2 textos para a nossa meditação nesta manhã. Desejado 116 diz assim: João tinha por natureza as faltas e fraquezas comuns à humanidade, mas o toque do amor divino o transformara. Você entende o que Deus está falando para você? João Batista era igual a você e eu. Ele era igualzinho a você. Tinha por natureza faltas e fraquezas. Isso não é problema para Deus, falta e fraqueza. Deus pode transformar. Como? João foi tocado pelo amor de Cristo. E aquele toque do amor de Cristo transformou a sua vida. Queridos irmãos, queridos amigos, é isso que todos nós precisamos. Ser tocados pelo amor que emana da cruz do Calvário. Quando este amor tocar a sua vida, a alimentação não vai ser mais problema. Trabalhos não vão mais te tentar a transgredir o sábado. Seu namoro não vai ser um problema mais. A maneira como você trata a sua família, os seus queridos, os irmãos da igreja, vai deixar de ser um problema. Sua alimentação, seu vestuário, tudo vai ser diferente. Porque você foi tocado pelo amor de Cristo. Aí vamos viver e declarar fielmente a palavra do Senhor como o Senhor quer que preparemos. O último texto. Profetas e Reis 57. E conquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, sua mensagem oferecia o bálsamo de Gileade a toda alma enferma do pecado que desejasse ser curada. Ele pregava a palavra direta, dava um testemunho sem rodeios, mas ele apresentava a solução, o bálsamo de Gileade. E eu quero terminar a mensagem desta manhã da mesma maneira. Os teus caminhos, os meus caminhos têm sido tortuosos. Precisamos endireitar as nossas veredas, preparando o caminho do Senhor. Mas só podemos fazer isso se recebermos o bálsamo de Gileade. Jesus Cristo, o gigante do Calvário, espera você e eu de braços abertos, para transformar as nossas vidas, para sermos mais semelhantes a Ele e sermos capazes de viver e pregar uma mensagem que prepara o caminho do Senhor. Você quer viver para Jesus hoje? Você quer aceitar o bálsamo de Gileade? Você sente a necessidade desse bálsamo? Você sente que você não é completo, você é imperfeito, você tem fraquezas? Você quer esse bálsamo? Eu quero convidar você que se coloque de pé, se você aceita hoje o bálsamo de Gileade na sua vida. Se você quer fazer do gigante do Calvário uma realidade no seu coração, para que Deus use você para endireitar os caminhos, porque o Rei do Universo está voltando para levar você e eu para viver com Ele em um mundo que é muito melhor do que esse. Que Jesus possa tocar as nossas vidas com o seu amor, com a mensagem do Calvário, de tal maneira que nós possamos desejar viver para Ele cada instante da nossa vida. E quando a gente sair dessas reuniões aqui, elas não terão sido somente mais uma reunião, mais algumas conferências, mas nós vamos sair brilhando como luzes neste mundo de trevas,
Que quando as pessoas olharem para nós, elas vão ver Jesus e vão falar: eu quero ter essa experiência que essa pessoa tem tido. Eu quero ter a transformação que esse meu vizinho teve. Eu quero ter essa transformação que o meu pai teve, que a minha mãe teve. Seus pais vão olhar para você: eu quero ter a transformação que o meu filho teve. Que Jesus abençoe a cada um de nós que fizemos esse propósito aqui, de aceitar o bálsamo de Gileade, e que esse bálsamo que é Jesus Cristo, ele traga a cura que você e eu precisamos. Que Jesus seja uma realidade na minha vida e na sua vida. Amém.